Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, a sua segunda-feira. Que seja maravilhosa, cheia de favor, de alegrias, força, ânimo, coragem, foco na coisa certa. Não tema nada. O que você tem criado? Talvez você até para agora e diz, não, mas eu não sou essa pessoa criativa, artística. Não. Todo mundo está criando alguma coisa. Crie uma atmosfera, crie uma expectativa, crie tumulto, crie um ambiente harmonioso. Eu costumo dizer que todo líder está o tempo todo criando. Agora, você responde. O que você tem criado? Biblicamente, nós somos orientados a criar intencionalmente, começando por nossas palavras, um ambiente de gratidão, de paz, de louvor a Deus, de perdão, de generosidade. Você cria, porque é quem você é. Você tem um entendimento, uma consciência tão profunda de que você está criando o tempo todo alguma coisa, que a partir daí, a partir dessa consciência, você passa a ser o quê? Intencional. Intencionalidade. Intencionalidade. Crie intencionalmente aquilo que vai não só levar você a avançar, como vai influenciar pessoas, marcar pessoas e levá-las além junto com você. Você está criando o tempo todo. A pergunta é, o quê? Toma consciência disso e já levanta da cama com essa consciência de que você tem o poder de criar um ambiente de aflição, de peso, mas você também pode criar um ambiente de paz, de leveza, de alegria. Você cria. E está criando o tempo todo. Então decida que, começando pelo seu semblante, pelo seu olhar, o seu rosto, porque a Bíblia diz que um coração alegre traz formosura ao rosto. Então, se você tem essa consciência viva que você está criando o tempo todo, então você já se levanta com essa intencionalidade de criar um ambiente de alegria, de louvor a Deus, de esperança, de força, de coragem
e jamais de medo. Não. Crie uma atmosfera de coragem, de esperança, entendeu? E de leveza, e não de peso, de alívio, e não de pressão. Em nome de Jesus, que você seja lembrado, lembrada, por ser aquela pessoa que onde chega, cria um ambiente adorável, agradável, um ambiente que a gente quer estar. Deus te ama! Você já disse isso hoje. Precisa. Você é filho. Precisa tomar consciência disso. Você é filho. Ó, vou até ler isso aqui para você, ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, então veio do céu uma voz. Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. É incrível o que acontece quando uma pessoa encontra sua identidade a partir do Pai. Eu sou filho. Eu sou filho, eu sou amado. E o Senhor me ama. Você vê. Ele ouviu, o Senhor Jesus ouviu isso. E então foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E ele foi tentado, levado para um ambiente de escassez e sequidão total. E uma coisa é uma pessoa que foi tentada, que está sendo tentada em algo que ela já viveu, que ela conhece. Mas Jesus foi tentado em tudo aquilo que ele nunca tinha vivido. Ele não tinha nenhuma carência, nenhuma falta, né? E Satanás veio com tudo. E você vê um homem totalmente esvaziado, mas sem nenhuma carência. Não revelou nenhuma necessidade. Por quê? Porque Satanás veio para fazer aquilo que ele o tempo todo faz. Trabalhar para nos levar a correr atrás de necessidades. Na verdade, Jesus foi tentado o tempo todo a salvar Jesus, né? Você vê isso em toda parte, né? Aqui, ó, você está com fome, transforma os pães, as pedras em pães, né? O Pedro, não, senhor, não pode, o senhor tem que se poupar, não pode ir para a cruz. O malfeitor, ó, se você é o filho de Deus, salva você e a nós também. Era o tempo todo, ó, peraí, se você é mesmo Jesus, então prova, dá um sinal. Você vê que o diabo, ele não muda. É o mesmo. Ele está sempre tentando as pessoas na sua identidade. Se elas não têm identidade, se elas não sabem quem elas são, elas vão cair nessas ciladas de usar do poder para se beneficiar, de tentar correr atrás de resolver uma necessidade, uma carência, não é? Mas quando você sabe que é filho, meu querido, você sabe que você tem um pai. E quando você sabe quem você não vai fazer uso de poder, mas de autoridade.
Você não vai sair por aí tentando provar alguma coisa, ou vai viver a sua vida correndo atrás de necessidades como um escravo e de suprir uma carência. Então, lembre-se disso. Você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Recebeu a bênção de ser uma pessoa frutífera, fértil, porque o Senhor nos mandou multiplicar, frutificar. E Ele não vai nos mandar fazer uma coisa que nós não temos condições, graça para isso. Dominem, governem. Então, nós temos a capacidade, a graça de governar, de dominar, e não sermos dominados por nada. Entendeu? Nós estamos aqui para crescer, para multiplicar. Quando o Senhor fez o homem, Ele colocou o homem num ambiente totalmente preparado, sem escassez nenhuma. E Jesus nos manda voltar para o princípio. Quando Ele ainda, olha só, Ele diz, não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Isso é coisa de pagão. Vocês só têm que buscar a Deus. Não se preocupem com amanhã. O amanhã vai vir com as suas próprias preocupações. É hoje, você tem hoje. Hoje. O Senhor nos leva a um nível de dependência e confiança total. Total. Ele não quer que você viva por necessidades, porque Ele é o Deus provedor. Porque quem vive por necessidades e carências é o escravo. O escravo, o filho da escrava, o órfão, vive em guerra. Mas o filho da livre vive em paz. Quem sabe que tem um pai, sabe que não foi desamparado. Sabe que tem toda a provisão que precisa. Então eu não preciso viver desesperada, correndo atrás do que tem preço, mas vivendo fundamentada naquilo que tem valor. Porque eu sei que desde o início o Senhor já deixou isso claro. Eu quero é relacionamento. Se você vive fundamentado na rocha, você não tem que se preocupar. Porque você sabe que toda a provisão que você precisa está disponível. O filho tem certeza disso. Porque o filho, ele não vive pelo direito, mas pela responsabilidade de quem é filho e é herdeiro de tudo. Ei, o desafio é levar um príncipe a pensar como príncipe e não como escravo. Porque a maioria ainda pensa como escravo e teme, passa por cima do que está escrito claramente. Me busca em primeiro lugar e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Olha isso aqui, Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Ou, em cuja presença estou, o homem da presença.
Quando você convive com Deus, você tem autoridade, você tem uma segurança de quem tem um relacionamento com seu Deus, com seu Pai. Ele era um homem da presença, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha a autoridade desse homem. Ele, quando liberou uma palavra, não vai chover, não choveu por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que Elias era homem, como nós, sujeito às mesmas paixões. E ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E orou e voltou a chover. Esse é o homem da presença, que faz uso da autoridade. A palavra que sai tem autoridade, porque ele convive. É o homem da presença. E por que ele fez isso aqui? Porque o povo estava se dividindo e correndo atrás. Sabe aquela coisa? Ó, eu sirvo a Deus, mas sirvo Baal, mas sirvo a Deus. Não existe isso. Não existe isso. Eles estavam, o problema aqui é que Baal prometia o quê? Abundância, prosperidade. E o povo, por conta da necessidade, se vendia. Ia buscar Baal para resolver suas necessidades. Então, vocês estão atribuindo alguma conquista a Baal? Então, se Baal é o Deus da chuva, da fertilidade, da prosperidade, não vai chover. Não vai chover. Vocês vão ver que não tem nada a ver com Baal aqui. Ou vocês vão recorrer ao Senhor, ou vocês vão, da pior maneira, descobrir que correr atrás de necessidades a qualquer custo é escravidão, né? É escravidão, que é o que eles estavam fazendo. Tanto que quando ele chega, chama o povo, ele fala, até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Cochear, manquejar. Ou vocês vão servir o Senhor, se o Senhor é Deus, vocês vão servi-lo. Mas se é Baal, então vai direto, porque esse negócio de ficar em cima do muro não funciona. E aí, ó, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui para o leste, esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos. Olha só, eu dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ó Deus provedor. Faltava água em toda parte. Ele tinha um riacho. Ele tinha todos os dias a provisão de manhã e à tarde de carboidrato, proteína, pão e carne. E Deus podia ter usado o quê? Uma águia, né? Uma ave nobre. Agora, corvo. Corvo. É impressionante, é para mostrar. Isso aqui, sabe, é para nos despertar. Para de temer. Porque eu posso usar o que é mais inusitado, improvável, para abençoar você, para suprir. Tudo que você tem que fazer é depender de mim. Simplesmente dependa. Siga as direções que eu estou dando a você. Ouça a minha palavra e não tenha medo. Ó, você saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá.
Eu dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Corvos o alimentarem lá. Lá onde Deus colocar você vai ter provisão. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, sem medo, sem temor, sem questionar. Corvo, Senhor? Não, isso é um absurdo. Inclusive está na Bíblia, viu? Está na Bíblia que corvo é uma ave impura. Nada, ele não questionou nada, ele só obedeceu, ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Aí, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor, Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Sidom o rei de Sidom era o pai da Jezabel, Etibaal. Era a terra de adoradores de Baal. E o Senhor manda o profeta agora. Olha só, ele vive uma experiência surpreendente todo dia. De manhã e à tarde, os corvos chegavam. Era delivery. Com o pão e a carne. Não faltou nada. Quando o riacho seca, o Senhor manda ele ir atrás e para uma viúva. E disse, eu ordenei que ela te sustente. Aí ele chega lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão. Só um punhadinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ele encontra uma mulher certamente desfalecida, na miséria, que tinha um punhadinho de farinha com um pouquinho de azeite para fazer um bolinho, sei lá o que ela ia fazer ali com aquilo. Uma coisinha, uma última refeição e esperar a morte. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, porque quem vive com medo do amanhã, medo de faltar, medo de necessidades, não sai do lugar. Mas quando você decide entrar no campo da fé e se livrar do medo de faltar, medo de não ter jeito, medo de não encontrar saída, medo! Não tenha medo! Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pedaço de bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu, porque é sempre assim, acontece quando você age a fé. Que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus é um Deus provedor, Ele é o Deus Jiré, não tenha medo.
os seus passos de fé. Porque Ele continua sendo o Deus provedor daqueles que não temem confiar nele e não colocam a sua confiança no pouquinho que Ele tem, mas coloca nas mãos dele e então atrai favor. Levante-se, porque Deus está falando com você. Ele está garantindo aqui. Eu não sei o que você está vivendo, mas não tenha medo. E não haja conforme a necessidade, mas vá pela fé. Se ela tivesse ficado ali naquele lugar do medo, da escassez, e segurado aquele punhadinho de farinha com um pouquinho de azeite, ela tinha morrido mesmo. Mas quando ela colocou nas mãos de Deus, que era o profeta, confiando na palavra, ela trouxe o milagre da multiplicação, da abundância, a provisão, o suprimento, a mudança da vida dela. Deus quer que você entre no campo da fé, dependa dele, coloque tudo nas mãos dele. Tira a sua confiança de coisas falíveis e coloca nas mãos do Senhor. Porque você vai ver o Deus provedor. Ele sempre proveu. Ele não mudou. Ele vai continuar provendo na vida daqueles que dependem inteiramente dele, que obedecem a sua palavra, a sua voz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E eu repreendo o espírito do medo, da incredulidade, essa mentalidade escrava que leva ela a viver, Senhor, de forma mental e agir de forma escassa, viver por necessidades, com base numa visão de privações, escassez, medo, segurando algo que não tem poder nenhum de mudar a vida dela. Mas que ela rompa agora. Eu declaro isso, em nome de Jesus, que ela rompa essa barreira que a escraviza agora e obedeça a sua voz e dependa do Senhor e coloque a confiança no Senhor e deposite tudo nas suas mãos, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor usa dos meios mais inusitados, até engraçados, para nos surpreender, porque o Senhor é um Deus provedor. Não há escassez no Senhor, não, há abundância. A abundância. E quem se esconde no Senhor, depende do Senhor, vive a multiplicação, a unção da multiplicação. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e tomo posse dessa unção de multiplicação sobre o teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu abençoo, Senhor, a obra das mãos. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, e onde os programas estiver chegando, que esse entendimento, essa visão tenha possuído o teu povo em toda parte, e que cada um já esteja atraindo essa unção de multiplicação, esse favor, essa provisão, porque é a promessa do Senhor. Confia na minha palavra, assim diz o Senhor. E a farinha da panela, que está na panela, não vai acabar, nem o azeite que está na botija. Aleluia. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, e hoje a reunião do Melhor da Terra Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta e vai ser uma glória. Domingo, Santa Ceia do Senhor, e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e vamos de glória em glória,
Conta com a gente, é um prazer servir. E se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.